Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine. Curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos conferir o plugin Odyssey, ferramenta essencial para a criação de storyboards, animatics, animações que mesclam 2D e 3D, entre outros recursos incríveis. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, então o que é o Odyssey? Trata-se de um plugin de desenho, essencialmente. E ele tem recursos aprimorados para interação fluida com elementos 3D e principalmente focados em animação. Antes desse plugin, existia um outro chamado Apples. Eu não consegui mais encontrar o Apples no Fab, porém encontrei o criador e, por consequência, vi o Odyssey. Então, ele parece uma versão mais robusta, mais interessante que o Apples. A questão maior aqui é que ele só tem suporte a partir da 5.6, o que foi um dos pivôs para a nossa migração de projeto para a 5.6. Eu mencionei o que parece porque o criador não, pelo menos eu não vi em local nenhum, nem na documentação, que o criador fez alguma explicação sobre o que aconteceu com o Apples. A gente vê várias menções a ele, inclusive em fóruns oficiais da Epic, mas ele só tinha link no marketplace antigo da Epic Games, da Unreal. Ele não tem um link no Fab. Mas ok, dito isso, eu achei bem interessante. Eu já conhecia o Apples, mas eu achei bem mais interessante aqui alguns diferenciais do Odyssey. E para instalar ele não tem mistério, ele vai ter o botão aqui de Add to My Library. Uma vez adicionando e aceitando os termos, ele vai ter a opção de abrir ele pelo Launcher ou visualizar na biblioteca. Então eu vou abrir aqui o Launcher, vamos à nossa biblioteca e aqui, depois dele adicionado, basta você pesquisar Odyssey. Ele aparece aqui na lista. Caso ele não apareça, clique aqui no botão de recarregar seus assets. Então aqui também não tem mistério, basta você clicar em instalar no motor. Eu já instalei aqui no meu. Ele vai apresentar quais versões da engine você tem no seu projeto. E aí você instala nela. Para ativarmos completamente o Odyssey, abrimos a engine. E aqui em Plugins, digitamos Odyssey. E aí você clica aqui e a engine vai pedir para reiniciar. Existem dois ajustes finos aqui, na verdade 3, para se mencionar, que a própria documentação aqui alerta. Eles falam que apesar de você habilitar o plugin, ele não fica habilitado por definição em todos os projetos. Isso daí pretende ser corrigido na 5.7. E caso você queira fazer isso manualmente, ele dá aqui um caminho e você pode editar esse Odyssey plugin abrindo, é um arquivo de texto. Você abre e procura o texto Enable by Default e marca como True. Também ele recomenda, caso você esteja usando um tablet, aquela caneta para fazer os desenhos, que você marque essa opção aqui do Windows Ink. Tá? E que nas configurações da caneta mesmo, você permita usar ela como um mouse também, tá? Ele fala essas duas configurações aqui para fazer, para que o programa funcione de maneira correta. O Odyssey, ele trabalha produzindo 3 tipos de assets no final, apesar dele ter vários editores, mas tudo gira em torno da produção desses 3 tipos de assets, que são texturas 2D, flipbook e animações, tá? Que não impede a gente de produzir, usando alguns desses editores, storyboards ou outras formas de produção, né? O que é o que a gente vai focar na aula de hoje. Vamos dividir essa aula do Odyssey em 2 partes. Na primeira vamos abordar a ilustração e os demais recursos. E na segunda, vamos nos focar mais na animação e em produção de animatic. Beleza, então como fazemos aqui para interagir com as opções que temos do Odyssey? Aqui no painel Select Mode, nós já temos o Odyssey atuando como uma das opções. Além disso, nós temos também a possibilidade de criarmos assets específicos do Odyssey, cada um com seus editores. Para exemplificar, eu vou criar aqui uma textura 2D. Aqui nós nomeamos ela, Texture 01, definimos o tamanho da mesma, o formato, o background, se vai ser transparente, branco ou púrpura, e o tipo de layer, se ela vai começar a default com raster ou vector. Então, vou criar aqui. E aqui é o editor de criação de textura 2D. Ele vai ter aqui à esquerda um painel de tools, ferramentas, onde temos o lápis, borracha, ferramenta de seleção, transformação, formas primitivas, balde de tinta e o conta-gotas. Aqui nós conseguimos selecionar o tipo de brush. Temos a edição aqui também do formato dele e da transparência, opacidade. Conseguimos criar atalhos rápidos para acessar aqui a borracha. Então, clicando aqui no ícone do teclado, eu vou apertar aqui a tecla E. E agora sim, ao selecionar E,
eu já mudo para borracha rapidamente. A gente consegue criar algumas formas também. Dependendo aqui do que a gente escolhe, o menu aqui embaixo ele apresenta outras opções. E a gente tem também a roda de cores. Conseguimos adicionar paletas, depois eu vou falar mais sobre essas paletas aqui de cor, mas é interessante para preservar a identidade visual de elementos entre editores. E aqui embaixo temos as camadas, né? Aqui conseguimos adicionar camadas tanto raster quanto vector, que não é muito diferente do que a gente já viu em outros editores, como no Photoshop. A gente consegue impedir a visualização, travar aqui a camada, aqui tem um íconezinho para minimizar os parâmetros dela. Definimos aqui a opacidade da mesma e também tem um Blend Mode. Outro recurso aqui bem interessante é que conseguimos fazer pinturas em modelos diretamente na malha UV dos mesmos. Para exemplificar aqui, eu vou usar essa bandeira, esse banner aqui, e aqui na aba Mesh Selector, nós conseguimos escolher aqui o mesh tanto aqui quanto com ele selecionado clicando na setinha. Para visualizar a UV, nós vamos aqui em Load. Ele tem 0 LUD, então um só já está mostrando todos os canais de UV. E aqui a gente tem o primeiro e o segundo canal de UV. Geralmente o segundo é para Light Maps. Então vamos fazer a pintura no primeiro mesmo. Ele está bem apagado aqui. Aqui a gente tem uma opção de Mesh Color em cima e conseguimos trazer para uma cor que dá para a gente visualizar a wireframe. Então, beleza, com ela aqui evidenciada, nós podemos voltar para a aba Color Selector. E aqui eu vou pintar metade do banner de verde, aqui, por exemplo, tá? E a outra metade de amarela. Esse amarelo aqui quase laranja. Aqui, respeitando aqui os limites da UV do modelo. Aqui é só para exemplificar, você pode fazer umas texturas mais elaboradas também. E beleza, salva. E agora a gente vai lá no material do modelo. Vamos na pasta que está a textura, filtrando ela aqui em cima. Tá aqui ela. E aqui é só arrastar. Ela já vai vir com o formato de textura mesmo. E conseguimos substituir o Base Color por nossa textura recém-pintada, ok? Aqui. E agora vamos ver como ficou o modelo. Pronto, ficou aí com a nova pintura. Nós também podemos fazer pintura direto no modelo no Level. Para isso, deixa eu selecionar aqui essa esfera. Nós vamos aqui no Selection Mode em Odyssey. E aqui nessa opção Selection Tool, a gente consegue com o conta-gotas selecionar a esfera que está diretamente no nosso level. Então, a gente tem aqui um material base, que é o material base dela, mas por precaução eu vou fazer um material à parte. Select Texture e selecionamos texturas. Vamos colocar aqui a textura em uma pasta correspondente. Esfera. E vamos criar um material e atribuir esse material à nossa esfera. Então aqui a gente já consegue fazer a pintura da textura, tá? Eu vou colocar aqui um marronzinho claro. E aqui a gente já começa a pintar diretamente na mesh do modelo. Vou colocar aqui esse brush, vou escolher aqui um tom mais escuro, vou colocar aqui o brush com 60 por aí, e aqui a gente já começa a pintar. Deixa eu diminuir aqui a opacidade, e aqui nós começamos a pintar o nosso modelo, tá? Manualmente. Agora eu vou para uma mais clara. Botar um brush mais espaçado, fazer uma transição melhor. E assim conseguimos pintar diretamente nos nossos modelos. Ao criar a textura, na opção de background, a gente tem transparência, white e purple. Purple é para normal map, tá? Então, caso você queira criar um normal, fazer uma pintura direta no normal, ele também é possível fazer. Lembrando que o normal vai trabalhar com canais em tons de cinza para levar em conta protuberâncias e cavidades. Então é interessante que você até faça alguns experimentos, mas que você não fuja muito do que uma textura normal é capaz de registrar. Por exemplo, vou filtrar aqui no nosso projeto Texture e Normal. Aqui a gente tem exemplos bons. Então você não vê a cor berrantes aqui, tá? Você não vê um vermelho muito intenso, nem um laranja. Então são cores sempre aproximadas com isso daqui. A parte mais clara é a protuberância e a parte mais escura vai ser as cavidades. Então vai ser meio que nessa linha que você vai pintar também, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, vou fazer uma esfera aqui, pegar o conta-gotas. Então, eu vou trabalhar sempre em cima desses valores. E aqui eu vou fazer primeiro uma parte mais escura.
que vai ser a minha cavidade. Vou reforçar só no meio, reforçar mais um pouquinho e pegar o conta-gotas de novo. E agora eu vou pintar uma parte mais clarinha e talvez até puxando, ó, para um verde. Ele pega essa cor aqui, tipo esse verde aqui. Então eu vou botar aqui em cima, eu vou pegar o código da cor, colar aqui, pronto, é esse verde que eu quero. Então eu vou pintar aqui e vou gradualmente me aproximando do tom escuro de azul. Aqui assim e assim, até que eu chegue num tom mais próximo mesmo do azul do normal. Então tá, eu fiz essas duas melecas abstratas, eu vou salvar aqui e vou voltar lá. Com base nisso eu vou criar um material e vamos ver como é que o nosso normal se comporta nesse material. Ele foi como um base color, porque a gente vai ter que setar que ele é um normal na mão, felizmente. Então aqui nas propriedades do modelo, nos detalhes técnicos, aqui, Texture Details, nós temos algumas configurações também que é possível fazer, que já existem no editor de texturas. Então aqui nós colocamos que ele é um Word Normal Map, ele não precisa do RGB, e aqui no Compress Settings Normal Map. Agora sim salvamos e voltando no nosso material, ele já vai ser um normal. Acho que eu vou ter que atualizar, no caso, aqui, trazer de volta, pronto, já vai ser um normal. E para evidenciar, eu vou colocar um vetor 3 com a cor um verdezinho. E aqui, mudando para cubo, nós conseguimos ver como é que o normal está atuando na peça, tá? A gente consegue ver aqui o que é mais alto e o que é considerado cavidade. Para você ter uma noção ainda melhor, a gente pode fazer o seguinte. Vou botar aqui, eu vou apagar essa layer, vou criar uma nova e eu vou aqui nas formas primitivas. Então, eu vou no conta-gotas, aqui para um mais escuro, vou aqui no quadrado, então eu faço o quadrado, mas eu quero só o contorno dele, então vai ser aqui, no brush, isso que eu quero. Vai ser um quadrado aqui, um aqui e um aqui e outro aqui. E agora eu vou lá naquele helix que eu tinha colado aqui, eu acho que eu ainda tenho. Naquela cor, no código da cor, eu ainda tenho ela. E eu faço ligeiramente um pouco mais alto e eu vou diminuir aqui a intensidade do brush. Vou colocar aqui com 68 aqui e os outros também. Então vamos ver como é que isso fica na nossa textura, tá? Ele tá acabando influenciando um pouquinho a cor também, mas a gente vê que ele gera dentro, ó, é porque eu estressei bem, coloquei bem escuro, mas isso pode ser suavizado, mas ele já está gerando a interação com luz e sombra, que é comum aos normals. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Também é possível criarmos flipbooks. Aqui, flipbook 01. E o painel de flipbook, ele vai apresentar a viewport e basicamente as mesmas opções do painel de texturização, só que agora a gente tem uma timeline, então a gente consegue criar animação aqui no painel. Para isso, eu vou selecionar o frame aqui que eu quero criar alguma ilustração e vou adicionar o keyframe. Basicamente eu estou criando uma textura, então eu vou create aqui. E aqui nós temos basicamente as mesmas opções, como eu tinha dito, só que agora com o diferencial das opções referentes ao keyframe. Então nós podemos duplicar o keyframe, deletar o mesmo e inserir um quadro-chave antes ou um quadro-chave depois. E cada keyframe que criamos vai virar uma ilustração separada que podemos acessar também na pasta. Aqui na viewport temos algumas opções também de rotação do canvas. Tem uma rotação mais automática e uma rotação manual. Nós conseguimos também centralizar o objeto, flipar verticalmente e horizontalmente. E temos opções também de zoom manual e alguns zooms automáticos. A gente também tem aqui na timeline a opção de ajustar a posição dos frames mexendo, desconsiderando o tempo que está setado entre eles, ou considerando o tempo segurando aqui no triângulozinho. Então ele consegue fazer a alteração entre um frame e outro sem comprometer o tempo aqui de 12 frames. Esse recurso do flipbook deriva de um outro processo aqui da Unreal, mais voltado para jogos 2D, que é o Paper 2D.
Basicamente, nós podemos criar sprites aqui, correlacioná-las e animá-las para usar nesse Paper2D, que é um recurso usado para a criação de jogos 2D aqui dentro da Unreal. Então, seria mais um recurso aqui para criarmos sprites e depois animá-las via código. E também podemos criar um asset de animação. Aqui temos algumas configurações para definir antes de criarmos, como os outros editores. Conseguimos colocar o nome, também a razão de aspecto dá para definir aqui. E aqui a gente tem dois formatos, que basicamente o BGRA, ele vai trabalhar com canais de 8 bits. Então, se você quiser fazer algo mais básico, com as ilustrações com outline, sem uso de cores complexas, esse é um formato mais ideal. E o formato RGBA, ele vai trabalhar com cores mais complexas e vai exigir mais dos processos também, porque a física de cores dele é bem mais apurada. Então, por enquanto, o BGRA está ok para nós, para o exemplo que estamos criando. Aqui nós conseguimos também definir a taxa de frames e se vai ter uma layer de background ou não, tá? E caso a gente queira, qual a cor. Então, eu vou deixar aqui com a cor branca mesmo. E se a gente vai trabalhar com raster ou vector, vou deixar o raster mesmo. O editor de animação é semelhante ao editor do Flipbook, com a diferença de que a nossa timeline de animação é bem mais complexa. Aqui nós conseguimos adicionar layers de pintura e para aumentarmos aqui a quantidade de frames editáveis, basta clicar aqui no mais e arrastar para o lado, lembrando de também compensar com o background aqui. E como demonstrado antes, caso eu clique e segure e arraste, ele vai repetir o quadro atual, mas se eu clicar no símbolo de mais e arrastar, ele vai criar quadros novos. Bom, então como funciona aqui a animação? Basicamente, para me mover entre os quadros chaves, eu posso usar o atalho R para a esquerda e T para a direita. E aqui, para exemplificar, eu vou fazer um personagem andando. Então, eu vou botar no R e aqui ele sumiu. Para que nós tenhamos a visualização do frame anterior, basta você clicar aqui nesse ícone de luz e ele vai mostrar um preview do quadro-chave anterior com uma opacidade baixa. Você consegue aqui também definir qual é a pintura para ele, qual a tonalidade de cor, caso você queira e esteja trabalhando com uma cena multicolorida. Pronto, criado aqui o meu personagem para exemplificar e a animação do mesmo. E uma coisa legal é que nós temos tanto preview para os quadros-chaves anteriores quanto os próximos. Então nós conseguimos aqui habilitar ou desabilitar e também conseguimos habilitar até mais quadros, tá? Para termos uma noção exata da animação por completo. Como explicado também no início, nós podemos brincar aqui com o tempo de duração de alguns frames. Aqui, por exemplo, entre esse aqui e esse, eu vou esticar mais. Eu consigo mover aqui para criar um certo suspense. E aqui a gente consegue, indo na abinha aqui, que é esse triângulo com uma base arredondada, a gente consegue também mover o frame específico sem comprometer a timeline por completo. Então aqui, por exemplo, deixa eu trazer para cá, pode passar um tempinho aqui pausado para depois decidir correr. Também é possível selecionar um grupo de células, clicando em uma, segurando Ctrl e clicando nas demais. E com o botão direito, nós podemos também fazer uma edição mais automática, tanto reduzindo aqui a quantidade de frames ocupados, quanto aumentando, tá? E também é possível aumentar aqui manualmente a quantidade de frames que cada quadro-chave vai ocupar. Se você for aqui em Set Exposure, eu vou colocar aqui, por exemplo, para cada um ocupar 2 quadros. E eles ocupam, pelo menos aí, cada um 2 quadros. Também nós podemos mover uma seleção de frames muito facilmente para outra camada. Só clicar e arrastar. Ó, fiz aqui essa outra animação, a continuação do personagem correndo. Só que eu queria um loop que se repetisse, não importa o cenário que eu colocasse passando por ele. Então eu posso fechar aqui os quadros chaves que eu quero da animação dele correndo. Definir o looping. Então eu clico aqui
nesse símbolo de pause e marco aqui como looping. Então não importa o que eu coloque nas outras layers, nem o tempo de exibição, essa layer aqui ela vai continuar se repetindo infinitamente, mesmo sem ocupar quadros chaves nos frames. Mas caso eu queira duplicar os frames, também não tem problema, é só eu selecionar aqui com Shift todo mundo e arrastar para o lado. E já vai aparecer aqui aquele debug roxo com o símbolo de mais, mostrando que todas as células serão duplicadas. E se eu quiser mover os frames, eu tenho aqui a opção aqui em cima de Move. Também tem a de recortar, tá? Então, selecionando o Move com os frames selecionados, é só eu arrastar aqui para onde eu quiser. Lembrando que o looping, ele também pode ocorrer em quadros anteriores à posição dos quadros atuais. Eu coloquei aqui o looping para começar no frame 8, mas mesmo do frame 1 já está rolando. Temos também essa opção, Stagger Cell. Caso você queira que um looping de animação permaneça enquanto o resto dos frames se movam, tá? Então, você pode clicar aqui, por exemplo, deixa eu deixar isso aqui em looping, esse prédiozinho aqui aparecendo, pronto. Transformei essa célula no stagger e aqui nós temos a opção de looping, os frames que vão ficar em looping, nós conseguimos aumentar também. 1, 2, 3. Ele vai nos frames anteriores, então você pode esticar aqui essa animação para que repita, por exemplo, os últimos 7 frames. Então ela vai repetir por um tempo, depois a animação continua normalmente. O exemplo aqui dos prédios passando não é um dos melhores para demonstrar isso aqui. Seria mais para um tipo de animação em que você tem um conjunto de expressões, por exemplo, no rosto de um personagem. Você quer que uma permaneça enquanto os outros quadros continuem. Então você usa esse recurso aqui. Além do looping, nós também temos o efeito de ping-pong, que ele vai e volta, e durante o tempo que setarmos, os 4 frames, que é o que determinamos aqui, acabam fazendo esse efeito de ping-pong, tá? Vou colocar aqui até mais frames para entendermos melhor. Temos também templates, projetos bases já configurados para aplicações específicas do Odyssey. Para acessá-los, vamos aqui em File, New Project, e aqui vamos ter uma nova aba, Storyboard, Drawing e 2D Animation. Então temos aqui algumas amostras do Odyssey com diversos exemplos de aplicação do mesmo, que é bem interessante. E vamos escolher aqui, por enquanto, esse 2D Storyboard Full HD. Vou colocar aqui como Storyboard, exemplo, e vamos criar. Bom, quando abrimos o nosso projeto a primeira vez, aparece essa janela informando que o template a seguir ele está com algumas configurações abertas, como o mapa denominado Default Map e o storyboard denominado Default Board Sequence, e que da próxima vez que você abrir o seu projeto, eles não vão estar abertos logo de cara e você vai ter que procurar eles no Level Sequence. Bom, e abrindo aqui o projeto, nós já nos deparamos com um monte de menus empilhados aqui e ele já está aqui no modo Odyssey. Basicamente o que a gente tem aqui é o editor do Level Sequence já configurado para o storyboard, e nele nós temos também o link para outro editor, que é o editor de animação, que já vai estar aqui com uma timeline atribuída. Então aqui a gente pode criar basicamente com base nas regras da timeline de animação, que a gente já veio vendo, né? A gente pode criar novos keyframes, arrastando e segurando aqui na lateral, nós conseguimos esticar o quadro-chave atual. Então eu vou esticar aqui o nosso background. E já fazendo o gancho com o nosso desafio, eu vou criar aqui um storyboard. Abrindo o mapa pela segunda vez, a gente vai entrar no level, ele vai estar vazio. E para você abrir lá o seu storyboard, você vem aqui na parte storyboards e ele vai estar aqui. O Default Storyboard Sequence. Você abre ele, ele vai mostrar apenas os boards. Para você abrir a animação, você vem aqui, Select Mode e seleciona o Odyssey. E aí volta a ser o que era antes. Bom, uma vez feito aqui os quadros chaves, eu voltei aqui e apaguei, clicando com o botão direito
e deletando os boards excessivos que estavam aqui na minha cena. Deixei só o primeiro mesmo, que ele já está com toda a animação contida nele. E agora nós podemos exportar ele aqui já com o formato de imagem já adequado aí para o storyboard. Para isso você clica aqui nos 3 pontinhos aqui no Sequence, tá? Não é no editor de timeline, é no Sequence. E aí você escolhe essa opção aqui, Storyboard Export PDF, PNG e JPEG. Com ela selecionada, você clica na claquete e aqui vai ter algumas configurações. Você tem que preencher aqui o caminho, as dimensões também de cada página do storyboard. E para a gente visualizar o storyboard, você vai ter que mudar o View Mode para Unlit, tá? Agora sim a gente consegue visualizar toda a sequência. E aqui você escolhe o formato, JPEG, também o padrão de extensão. E aqui tem algumas opções, por definição vem só essa marcada, que é Animation Cuts. Mas tem máscaras também e escolher o primeiro frame do shot, tá? Para transformar em storyboard. E é isso, só precisa preencher isso aqui mesmo, caso você queira enviar no formato JPEG. E escolhendo aqui o caminho, a pasta, você tem liberado aqui a opção de exportar. Também tem o formato de PDF, tá? Formato de PDF, aqui Unlit também. E aqui nós conseguimos, preenchendo aqui o nome do documento e o caminho. Nós temos também alguns exemplos de diagramação, tá? Que vão mudando aqui de acordo com essa opção aqui que escolhemos. E também podemos exportar os mesmos, tá? Aqui a gente tem algumas notas, que essas notas, elas podem ser adicionadas aqui. Escrever uma nota. Aqui você faz alguma observação sobre o take, caso você ache necessário. E uma vez exportando, nós temos a sequência de imagens exportada em JPEG. Então, duas observações sobre a exportação em PDF. A primeira é que eu tive que escolher um local dentro da pasta do próprio projeto. Se eu me distanciava, colocava no desktop, ou então uma pasta longe demais, ele não exportava nada. Então, eu fui aqui na pasta do projeto, fui em Save e criei uma nova pasta e aqui ele me deixou exportar. Outra coisa, não temos a opção de ligar lit aqui na exportação de PDF. Então, não importava se eu marcava aqui, em tese deveria funcionar, mas as células ficavam todas escuras. Então, para contornar isso, eu joguei um Directional Light para a cena. Eu poderia ter usado outros métodos de iluminação mais global, talvez até emissivo da página, mas para solucionar rápido, eu joguei um Directional aqui na cena, ele ficou aqui no Outliner, e aí o PDF conseguiu, o arquivo de PDF, ele conseguiu ler as páginas, tá? Elas não ficaram escuras. E aqui exportando, a gente consegue ver como é que o documento fica no final, já com os campos aqui para observações. E qual é a ideia do nosso desafio? Basicamente, você vai fazer uma sequência como essa, curta mesmo, aí de pelo menos umas 6 células, e mostrando alguma ação e movimento de câmera também. Você vê que eu mudei a câmera, dei um close também no personagem, porque na próxima aula nós vamos evoluir isso aqui para um animatic, tá? Então você mostra aí o seu arquivo, tanto de PDF quanto JPEG também. Se quiser fazer alguma observação sobre como a câmera deve se mover ou coisa do tipo, é interessante também. E mostrando que você conseguiu tanto criar os desenhos quanto exportar. Você não precisa também ser um expert no desenho, você vê que aqui foi muito rascunho, mas eu já tenho uma experiência em criar silhuetas e em formas mais humanoides, né? Então, se você quiser fazer algo mais puxado para o boneco palito, desde que você destaque os elementos, você vê aqui que o inimigo ele sempre está vermelho e o protagonista, vamos dizer assim, ele está verde, né? Então, é interessante haver essa distinção. Então é isso, vou ficar no aguardo aí do seu vídeo. E se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que essa aula é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube da Unreal Engine voltada para a produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar todos os desafios citados no final de cada aula. Mais detalhes no finalzinho da aula 1 e também no texto de descrição desse vídeo. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima!